Aí, é isso aí, minha gente. Eleições nos Estados Unidos, eleições do país que impacta o planeta inteiro, não só o ambiente local deles. Nós já até falamos isso, é uma coisa lógica, né? Boa parte do dinheiro do mundo lá está. As decisões econômicas, principalmente, saem de lá. O presidente eleito ou em atuação, independente de eleição, as decisões que ele toma acabam impactando o planeta inteiro. Então, como não poderia ser diferente, o grupo Bandeirantes de Comunicação volta nesse momento boa parte da atenção para lá, com um time de peso, um time de profissionais experientes, competentes, que vão repassar para a gente, como já estão repassando, os acontecimentos interessantes, as modificações, as novidades envolvendo Kamala Harris, Donald Trump e essa eleição concorridíssima. Uma das mais acirradas, não, a mais acirrada da história, né? O Barão tá com a gente aí? Tá com a gente aqui. É aquela situação, Barão, o famoso tudo pode acontecer a partir de quarta, né? Quando começa a apuração. Tudo bem, Barão? Boa tarde. Barão querido, um prazer te receber aqui, meu amigo. Fala, Aninha. Fala, Joel. O prazer é todo meu de estar com vocês aqui na Rádio Bandeirantes, diretamente de Washington, representando aqui a Rádio Bandeirantes, né, na capital dos Estados Unidos, palco de onde a gente vai acompanhar essa eleição por aqui. Amanhã já começa a mesma apuração, viu? No final da noite. Boa. E ninguém sabe quando vai acabar, Aninha. Ninguém tem ideia. Da última vez, acabou só no sábado a apuração, quando o Joe Biden matematicamente venceu o Donald Trump. Tem aposta de tudo quanto é lado, né? Tem aposta de quem vai ganhar e tem aposta também de quando vai acabar a apuração. Aí no Brasil é muito mais rápida. Tem urna eletrônica aqui, mas não é em todos os estados, né? Por isso, ninguém sabe exatamente quando vai acabar a eleição. Hoje é o último dia de campanha dos dois candidatos. Então, o Donald Trump, por exemplo, está fazendo campanha em 3 estados diferentes. Ele já esteve na Carolina do Norte, vai passar pela Pensilvânia e fecha no Michigan, num discurso logo mais à noite a campanha dele. Já a Kamala Harris está concentrando todas as ações do dia na Pensilvânia, que entre os chamados estados pêndulo, aqueles que ainda não estão definidos, né, se vai dar Trump ou se vai dar Kamala, a Pensilvânia é que tem o maior número de votos dos delegados, né, são 19 no total. Então a Kamala hoje tem 3 eventos na Pensilvânia, o último vai ser um grande show, com a Lady Gaga presente, Katy Perry, enfim, vai ser um grande show dos artistas que apoiam a Kamala Harris. O resultado é absolutamente indefinido. A gente tem pesquisa para tudo quanto é gosto, pesquisa que indica que o Trump vai ganhar, pesquisa que indica que a Kamala vai ganhar, mas a maioria está na coluna do meio ali, dizendo que vai dar empate, e aí é muito complicado de fazer qualquer tipo de prognóstico, qualquer tipo de previsão do que nós teremos a partir de amanhã com a eleição aqui nos Estados Unidos. É isso. Barão, a realidade é essa, né? Não dá pra gente apostar em absolutamente nada. Cara, eu tava olhando, acho que foi no sábado, né? Essas pesquisas em cada estado, e é impressionante. Impressionante mesmo o que eu vi. Sabe, você vê em alguns lugares ali o número idêntico dos dois candidatos, quando não variação de 1%, 1,5%. Ou seja, não dá para você bancar absolutamente nada. Agora, nós sabemos que em política há um fenômeno que ele deve ser levado em consideração. Um candidato, quando ele vem crescendo e segue nessa tendência, há uma chance maior de se eleger do que um candidato que vem numa descendente. O que você tem em relação a isso, ô Barão? Os dois empatados, mas quem vem de queda e quem vem de crescimento? Eu não me lembro disso, por isso faço questão de te perguntar. Você que é um cara que acompanha a política norte-americana aí o tempo todo. Ô, Joel, uma montanha-russa essa eleição, como sabe muito bem, né? O Donald Trump estava disparado lá na frente quando o Joe Biden era o candidato, né? Aí o Joe Biden desistiu, a maré parecia que estava mais para Kamala Harris. Na semana passada, as apostas, não digo as pesquisas, as apostas estavam dando a maioria para o Trump. Só que no final de semana saiu uma pesquisa envolvendo um instituto que é muito respeitado aqui nos Estados Unidos, né, o Celser, com dados de Iowa, que nem estava no mapa. O estado do Iowa estava dando favoritismo para o Trump, mas esse instituto que é muito respeitado por aqui deu que a Kamala vai ganhar nesse estado. E aí, digamos que as apostas mudaram de lado, indicando que a Kamala poderia ser a vencedora. Ou seja, Joel,
eu não vou apostar um centavo nessa questão, Boa. porque não dá para saber, rapaz. Ou Já teve aposta tanto dos para dois lá, lados, tanto para Barão. cá. Pronto, quem ganhar, você leva Mas a aí, aposta, né, né? Aninha? Pode ser, mas eu não gosto de apostar, ainda mais essa situação aqui que está completamente Você tem indefinida. você tem que fazer igual É. o banco. Você já viu esses bancos, como que eles fazem na época da eleição? Como é que é? Eles doam lá 10 milhões para o candidato A e 10 milhões para o candidato B. Isso, o que ganhar Entendeu? tá no papo. Exatamente, o que ganhar já era. As doações são mais ou menos assim. Agora, o Barão, rapidinho, trocando de saco para sacola, a nova temporada de Yellowstone já saiu aí para vocês? Tô te perguntando isso porque eu tô babando eu ainda aqui ia esperando. perguntar um cara. negócio de eleição antes disso. Posso só mais uma então coisinha? vai, senão vai deturpar o ambiente aqui. Não, fecha esse parênteses Então vai, aí. Só fechado. voltar aqui. Ô, Barão, você falou da apuração que começa amanhã à noite, né? E Isso. aí nos Estados Unidos tem um negócio que é mais maluco ainda pra gente aqui no Brasil, que é o tal do voto antecipado. E eu tava vendo que 80 milhões de pessoas já votaram antecipadamente Isso. nos estados onde isso é possível, e isso é bastante coisa. Tem alguma... Isso é mais do que na última eleição presidencial? É menos? Porque isso pode ter alguma coisa a ver aí com a agilidade para contagem dos votos também, ou não? Ô, Aninha, não dá para levar a última eleição como base, porque a gente estava ainda no final da pandemia, né? Então, muitos estados estavam só, por exemplo, voto remoto, não estava nem voto presencial. Para você ter uma ideia, na última eleição foram 150 milhões de votos no total. Então, antecipadamente já votaram 80 milhões, ou seja, mais da metade, né? Mais da metade dos votos da última eleição. Como aqui o voto não é obrigatório, não dá para saber se esse número de 150 milhões da última eleição vai ser batido ou não. O que a gente viu no fim de semana foi filas e mais filas, né? Em muitas zonas eleitorais, em Nova York, acompanhei de perto, aqui em Washington também. A apuração, ela só começa quando terminar mesmo o horário, ou pelo menos o anúncio dessa apuração. Alguns votos já estão sendo computados, mas eles não falam até fecharem as urnas, digamos assim. Alguns estados se modernizaram da última eleição, então há uma expectativa que em alguns estados a apuração vai ser mais rápida. Outros mantiveram o esquema da última eleição, que foi uma confusão danada. Então é possível que nesses estados também a gente acompanhe essa confusão se repetir. Então, para dar prazo é muito complicado, né? A aposta é que isso vai demorar alguns dias. O Donald Trump pode já na primeira noite dizer que já ganhou. Sim. Isso deve causar algum tipo de repercussão por aqui. Mas não dá para saber. Não dá para saber quando vai terminar de fato a apuração, para ter certeza de quem ganhou a eleição entre Kamala e Trump por aqui, Aninha. Ele está eleito desde a última eleição, na verdade, né? Ele é o presidente nesse instante, na O cabeça Barão dele, tinha né? fontes, você não lembra que ele segurou no corrimão lá? Nós falamos várias vezes isso. Lá da Casa Branca e os caras querendo puxar o Trump, não saiu daqui Que e tal. Ô, Joel, situação, né? Oi, Ele Barão. disse que ontem nunca deveria ter saído. Ah Eu lá, vi ó. um discurso ontem, ele falou nunca deveria ter saído. Essa é a Nossa. ideia dele mesmo, né? Quero Eu voltar acho para que onde eu nisso jamais deveria ter saído. Nisso dá para apostar que ele vai falar que foi eleito, sim. Exato. Agora, sua pergunta. E Yellowstone, como é que tá por aí? Yellowstone, rapaz. Eu não sei, esse seriado eu não lembro, Joel. Você tá de Tem tantos brincadeira. seriados por Você aqui, tá rapaz. louco. Eu não Você sei tem se que daí assistir, saiu. Barão. Você tem que assistir. Joel, é a deixa eu série te de maior falar. sucesso nos Estados Unidos. Sucesso. Você tem que ir para Yellowstone, cara. É um lugar mágico, um lugar Com incrível. certeza. Você tem que conhecer lá. Com certeza, muito eu bacana. quero. Vamos marcar qualquer dia, porque virou um dos meus objetivos de vida, porque é um ambiente, assim, fabuloso, maravilhoso. Quando o demais. Barão assistir, ele vai entender por que você tá falando É isso. muito doido, cara. É muito louco. Uma série, assim, espetacular. Vou procurar. Semana que vem sai a nova temporada. Com o Kevin. O Boa. Kevin não está nessa porque ele abandonou o barco lá, mas ele fez parte O Kevin das outras Costner três. saiu. Não é o Kevin, é o Kevin Ah, Costner. mas eu sou íntimo, né? O Felipe? guarda-costas. Ele saiu. Eternamente saiu o guarda-costas. Saiu dessa. E o guarda-costas dele é o personagem principal dessa nova Entendi. temporada. Tá bom. Valeu, Obrigada, Barãozinho. Barão. Barãozinho, mais tarde Abração, deu certo beijo. lá ou não? Tá sempre, Joel. Imagina, Então tá tamo bom, na área. queridão. Derrubar é pênalti. Aquela história de É seleção. nóis. Um beijo pra você. Valeu. Parabéns. Até mais tarde. pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. E, Joel, as eleições americanas são muito diferentes das nossas, né? A contagem de votos, o esquema de votação, tem estado que vota antecipadamente. E aí, mesmo que você tenha a maioria de votos para um candidato, ele não necessariamente está eleito, né? Ele depende ali do número de delegados que cada estado tem direito.
e isso varia de acordo com o tamanho da população de cada estado, enfim, é um negócio muito diferente. E aí, de tanto que a gente está falando sobre isso e a data que está se aproximando, isso está despertando a curiosidade das pessoas que estão em busca de informações. O Lucas Balassi está aqui para falar sobre a curiosidade do brasileiro eu tô sobre a contribuindo eleição com isso aí. dos Estados Unidos. Eu tô contribuindo com isso aí, pesquisando a todo momento. Como é que você tá, Lucas? Tudo em paz? Tudo bem? Joel, com você, Boa Ana tarde, Paula, querido. todos que acompanham o Bora Brasil. Pois é, a gente tem acompanhado essa semana essa alta de buscas. Aliás, não só essa semana, né? Os últimos meses, tanto no Brasil como no mundo todo, os olhos se voltam para a eleição americana, sempre uma eleição muito importante. Você mesmo falou já, Joel, sobre isso. E a gente tem visto, principalmente nos Estados Unidos, subir agora, não no nível que foi, por exemplo, alguns momentos chaves durante a campanha, né? Quando o Trump sofre aquele atentado em julho, depois pouco tempo depois também, quando o Biden desiste da eleição e aí entra a Kamala Harris, se oficializa como candidata, mas as buscas numa alta e as pessoas querendo saber o que vai acontecer. A gente sempre fala que busca não é intenção de voto, né? Então você viu aí as pesquisas tudo meio empatado, não se sabe quem que vai ganhar. O Google não vai ajudar exatamente com isso. O que vai dizer é exatamente dar um pouco do sentimento das pessoas, né? Então, por exemplo, quando você pega aqui as buscas sobre candidatos, é claro que o Trump é mais buscado que a Kamala. Só que num percentual menor do que... não tão maior do que a gente imaginava. Então, a cada 10 buscas, 6 são sobre o Trump e 4 sobre Kamala Harris. O que já mostra aí que ela tem conseguido chamar a atenção dos americanos, principalmente porque o Trump é muito buscado pelas polêmicas que ele fala, todo aquele papo que ele teve, vocês até brincaram agora há pouco, essa coisa de nunca sair e tudo mais. As fake isso news ajuda que ele ele, joga né? no ar, né? E Exatamente. as pessoas devem pesquisar para saber se é real ou não o que ele está dizendo. Exatamente. Então, assim, de certa forma, ela tem conseguido aí atrair bastante atenção. E quando a gente olha para os partidos, essa conta muda. Os democratas têm 6 a cada 10 buscas e os republicanos ficam com 4. Então, há esse interesse também. E aí quer dizer que todo mundo que está buscando vai votar nos democratas? Não tem nada a ver com isso. A busca pode ser positiva, negativa, uma curiosidade, uma dúvida que querem tirar. Enfim, né? E a gente tem também os temas que as pessoas mais buscam. Esse eu quero, eu tô curioso. E é curioso, porque a gente tem, e eu acho que a gente vive isso também aqui no Brasil, quando a discussão acaba se pautando muito, às vezes até pelo próprio medo, né? Então você vê que o crime é o assunto mais buscado pelos americanos, ligado a exatamente eleição. Então essa preocupação também, que se conecta a outro tema aqui no top 5, que é a imigração, né? Que é até uma estratégia do Donald Trump de tentar ligar a imigração ao crescimento das taxas de criminalidade. A gente tem outro assunto que está abaixo do crime, logo abaixo, que é o cuidado à saúde. A gente sabe que nos Estados Unidos a saúde pública não é como a nossa, na verdade praticamente não existe, né? Não existe o SUS, um modelo de SUS nos Estados Unidos. Isso é uma pauta há muitos anos. Teve a questão do Obamacare, de se criar algum tipo de auxílio de saúde público nos Estados Unidos. É muito né? comum as pessoas sofrerem acidente de trânsito e machucadas recusarem atendimento. Exatamente, porque o senão custo vão da ter que pagar. ambulância já é altíssimo, já vira uma dívida muito grande. E aí você tem outros assuntos importantes, a economia, a situação da inflação nos Estados Unidos, que é bastante complicada nos últimos anos, não no patamar que a gente observa aqui, né, mas para a realidade americana, que normalmente é muito estável em relação aos preços, viu esse aumento de preços e tem debatido muito isso, e também a questão do aborto, que aí você entra em outros tipos de discussões ideológicas, identitárias, religiosas, muitas vezes. A gente sabe que nos Estados Unidos o aborto é uma discussão que tem o seu âmbito federal, mas também tem seu âmbito estadual, cada estado tem uma legislação diferente, e esses são 5 temas que foram muito abordados, tanto pelo único debate ali que teve os 2 candidatos, mas durante toda a campanha, né? Então a gente observa que eles realmente, isso se reflete em buscas também, são coisas que estão preocupando os americanos e que vão continuar sendo discutidas aí também, enquanto fica essa expectativa para quem vai ser eleito o próximo presidente americano. Com toda certeza, Lucas. Muito obrigado, querido. Valeu, boa Valeu, semana. Mais tarde a gente se obrigada. encontra. Um abração pra você, Isso aí, viu? até mais, pessoal. Tchau, tchau. Show de Isso bola. aí.